Já parou para pensar por que gasta uma fortuna em cremes e sérums, mas mesmo assim, o que vê no espelho é aquela pele sem vida e cheia de novas imperfeições? E se eu dissesse que o segredo da pele perfeita não está na sua nécessaire, mas sim no seu prato? Isso mesmo, você não ouviu errado. Hoje vamos desvendar toda a verdade sobre como a alimentação afeta a nossa pele. Nós não vamos apenas listar alimentos saudáveis. Vamos mergulhar fundo neste processo e descobrir qual comida pode substituir a sua visita ao dermatologista e qual, ao contrário, anula todos os seus esforços. Prepare-se, porque depois deste vídeo, ir ao supermercado nunca mais será a mesma coisa. E a grande questão que vamos responder é: será que é mesmo possível comer o seu caminho para uma pele radiante? Spoiler: sim, e nós vamos mostrar exatamente como. Antes de passarmos aos alimentos específicos, vamos dar uma olhada rápida por baixo do capô. A nossa pele é o maior órgão do corpo e está em constante renovação. Imagine um canteiro de obras onde novas células estão a ser construídas a cada segundo. E qual é o material de construção? Exatamente, os nutrientes que obtemos através da alimentação. O colagênio, responsável pela firmeza, não aparece do nada. Ele precisa de vitamina C. As membranas celulares, que nos protegem dos danos, não serão fortes sem as gorduras boas. Se levarmos materiais de má qualidade para este canteiro de obras, como açúcar e gorduras trans, o edifício será frágil. Surgem as inflamações, ou seja, as borbulhas e o acne. A renovação celular é atrasada, o que leva à tez baça, e a barreira protetora enfraquece. Entender este princípio simples é a chave de tudo. Não estamos apenas a tapar os problemas por fora. Estamos a resolvê-los de dentro para fora, fornecendo às nossas células tudo o que é essencial para a saúde e para o brilho. Bem, vamos começar pelo fundamental. Os maiores amigos da nossa pele são as gorduras saudáveis, nomeadamente os ácidos gordos ômega 3. Eles são um anti-inflamatório poderosíssimo. Imagine que cada erupção, cada borbulha ou espinha é um pequeno incêndio na sua pele. O ômega 3 é a equipa de bombeiros que chega e apaga essa chama de dentro para fora. Eles fortalecem as membranas celulares, tornando a pele mais elástica e hidratada, ou seja, lubrificam-na a partir do interior. Onde podemos encontrar estes salvadores? Em primeiro lugar, no peixe gordo marinho, salmão, cavala e arenque. Também encontramos boas quantidades de ômega 3 nas nozes, sementes de chia e de linhaça. Tente incluir estes alimentos na sua alimentação pelo menos 2 a 3 vezes por semana, e a sua pele irá agradecer-lhe imenso, ficando mais calma e hidratada. Este não é um efeito rápido, como o de uma máscara facial, mas sim um investimento a longo prazo na sua saúde. O próximo super-herói da nossa lista é a vitamina C. A maioria das pessoas só se lembra dela quando está constipada, mas para a pele, a vitamina C é simplesmente indispensável. A vitamina C é o engenheiro-chefe no nosso estaleiro de obras interno de que falamos. Sem ela, a síntese de colagênio é impossível. E o colagênio é a estrutura de sustentação da nossa pele, responsável pela sua firmeza e juventude. Com a idade, a produção de colagênio diminui e as rugas começam a aparecer. O consumo regular de vitamina C ajuda a manter este processo a um nível ideal. Mas não é só isso. A vitamina C é um poderoso antioxidante. Ela protege a pele dos radicais livres, que são moléculas nocivas que se formam sob a exposição solar e a poluição, e que destroem as nossas células. Pense nela como um escudo invisível, e não precisa de procurá-la apenas nas laranjas. Uma quantidade enorme de vitamina C está presente no pimento, especialmente no vermelho, no kiwi, nos brócolos, nos morangos e na groselha preta. Apenas um pimento pode cobrir e ultrapassar a sua dose diária recomendada. A
vitamina C vem sempre acompanhada do seu fiel parceiro, a vitamina E. Se a vitamina C é o escudo, a vitamina E é o reparador. Ela é também um antioxidante muito poderoso e, além disso, é lipossolúvel. Isso significa que ela se incorpora na barreira lipídica da pele, protegendo-a da oxidação. Simplificando, ela impede que as gorduras da nossa pele se deteriorem sob a ação do sol e de toxinas. Isto ajuda a prevenir o aparecimento de manchas escuras e a manter um tom de pele uniforme. Além disso, a vitamina E tem propriedades cicatrizantes, acelerando a regeneração e ajudando a combater as marcas de pós-acne. Juntas, as vitaminas C e E potenciam a ação uma da outra, criando uma proteção impenetrável. As fontes mais ricas de vitamina E são os óleos vegetais, especialmente os óleos de girassol e de amêndoa, assim como as próprias amêndoas, avelãs e sementes de girassol. Um punhado de amêndoas por dia é um excelente hábito de beleza. Vamos falar da vitamina A, e mais especificamente do seu precursor, o beta-caroteno. É ele quem dá aquela cor laranja vibrante a muitos vegetais e frutas. A vitamina A funciona como o grande regulador da renovação celular. Ela garante que as células antigas, aquelas já mortas, sejam devidamente esfoliadas, dando lugar a células novas e saudáveis. Quando esse processo está desregulado, é quando os poros ficam obstruídos, a pele ganha um aspecto opaco e começam a surgir cravos e inflamações. É exatamente por isso que os retinoides, que são derivados da vitamina A, são tão procurados e populares no tratamento da acne. Mas a boa notícia é que podemos ajudar a nossa pele também de dentro para fora. Quando o beta-caroteno é absorvido pelo organismo, ele é convertido em vitamina A. Ele não só normaliza a renovação celular, mas também ajuda a controlar a produção de sebo, o que é crucial para quem lida com pele oleosa ou com tendência à acne. Você o encontra em todos aqueles alimentos de cor laranja, cenoura, abóbora, batata doce e, surpreendentemente, em vegetais de folhas verde escuras, como espinafre e couve-cale. E aqui vai uma dica fundamental. O beta-caroteno é lipossolúvel, ou seja, precisa de gordura para ser absorvido. Por isso, quando comer cenoura ou abóbora, combine-a sempre com um fio de azeite, um pouco de manteiga ou até mesmo iogurte. Agora, vamos falar de minerais, e o primeiro na nossa lista é o zinco. Se tiver tendência para o acne e as suas feridas demoram a sarar, é possível que o seu organismo precise deste elemento. O zinco é um verdadeiro guardião ou sanitário para a pele. Em primeiro lugar, ele tem propriedades antibacterianas que impedem o crescimento das bactérias que causam o acne. Em segundo lugar, o zinco regula o funcionamento das glândulas sebáceas, reduzindo a oleosidade da pele. E em terceiro lugar, o zinco desempenha um papel crucial nos processos de cicatrização e regeneração. Ajuda as feridas a fechar mais rapidamente e diminui o risco de formação de cicatrizes e manchas pós-acne. É, sem dúvida, o mineral número 1 para quem tem pele problemática. Onde é que o podemos encontrar? As ostras são as campeãs em teor de zinco, mas no dia a dia pode obtê-lo através das sementes de abóbora, da carne de vaca, das lentilhas e do grão de bico. Polvilhe as suas saladas com sementes de abóbora. É uma forma simples e deliciosa de nutrir e apoiar a saúde da sua pele. O selênio é outro micronutriente essencial e que muitas vezes é esquecido. Ele atua em conjunto com a vitamina E, potencializando as suas propriedades antioxidantes. O selênio faz parte da composição de enzimas que protegem as células contra o estresse oxidativo. Simplificando, ele ajuda a pele a resistir às agressões ambientais, sobretudo à radiação ultravioleta. Claro que ele não substitui o protetor solar, mas cria uma camada adicional de proteção que vem de dentro. Estudos demonstram que uma quantidade adequada de selênio na dieta pode diminuir o risco de queimaduras solares
e os danos ao DNA das células da pele causados pelo sol. Isto o torna um elemento crucial na prevenção do fotoenvelhecimento e até mesmo do câncer de pele. A fonte de selênio mais simples e concentrada é a castanha do Pará. Apenas 1 ou 2 castanhas por dia são suficientes para cobrir completamente a necessidade diária. O mais importante é não exagerar, pois o excesso de selênio é tóxico. Para começar, vamos fazer um pequeno resumo sobre os antioxidantes em geral. Já mencionamos as vitaminas C, E e o selênio. Mas, afinal, o que são os antioxidantes? E por que é que toda a gente fala tanto neles? Imagine o nosso corpo como um laboratório onde estão sempre a ocorrer reações químicas. Estas reações, juntamente com fatores externos como o estresse, o sol ou a poluição do ar, dão origem a moléculas instáveis, os radicais livres. Estes radicais livres agem como pequenos bandidos que vagueiam pelo corpo, danificando as células saudáveis, em particular, as células da pele, e acelerando o envelhecimento precoce. Os antioxidantes são, então, a nossa polícia interna, encarregada de neutralizar estes radicais livres. Quanto mais alimentos ricos em antioxidantes incluirmos na nossa dieta, mais robusta será a proteção da nossa pele. Não se trata de uma única substância, mas sim de um vasto exército de compostos diferentes. E tem uma característica em comum: a sua cor vibrante. Por isso, o princípio orientador é: coma o arco-íris. Quantas mais cores diferentes tiver no seu prato, maior será a variedade de antioxidantes que estará a consumir. Existe um grupo especial de antioxidantes, chamados polifenóis. Estes são poderosos compostos vegetais que conferem cor e sabor às plantas, protegendo-as também contra pragas. Para a nossa pele, eles também fazem maravilhas. Um dos polifenóis mais conhecidos é o galato de epigalocatequina, EGCG, encontrado no chá verde. Este composto reduz inflamações, protege contra o sol e pode até auxiliar no combate à acne. Outro exemplo é o resveratrol, presente na casca da uva escura e, consequentemente, no vinho tinto. O resveratrol ativa proteínas responsáveis pela longevidade celular. Já os flavonoides do chocolate preto, com pelo menos 70% de cacau, melhoram a circulação sanguínea na pele, tornando-a mais firme, hidratada e luminosa. Portanto, uma chávena de chá verde de qualidade e umas fatias de chocolate preto por dia não são apenas um prazer, mas sim um verdadeiro ritual de beleza. O mais importante é ter moderação. Outro poderoso antioxidante do grupo dos carotenoides que merece a nossa atenção é o licopeno. É ele que confere ao tomate aquela cor vermelha vibrante e intensa. O licopeno é um dos maiores aliados da pele na proteção contra o fotoenvelhecimento. Ele acumula-se na pele e atua como um filtro solar interno, absorvendo os raios ultravioleta. Estudos demonstram que quem consome regularmente alimentos ricos em licopeno está menos sujeito a queimaduras solares. Atenção! Isto não dispensa o uso do seu protetor solar com fator de proteção, mas sem dúvida potencializa e fortalece a sua defesa. Uma curiosidade importante: o licopeno é muito melhor absorvido pelo organismo após o aquecimento, ou seja, o tratamento térmico, e na presença de gorduras. Por isso, molho de tomate, tomate estufado, ou até mesmo uma sopa de tomate com azeite extra virgem, trará muito mais benefícios para a sua pele do que apenas consumir o tomate cru. Não hesite em incluir o tomate nas suas refeições, especialmente durante o verão. E agora, chegamos a um dos temas mais debatidos da nutrição moderna: a conexão entre o intestino e a pele. Chamamos a isto de eixo intestino-pele. O nosso intestino é habitado por trilhões de bactérias, o nosso microbioma. Quando as bactérias boas predominam, está tudo bem. Mas se este equilíbrio for quebrado e as bactérias más começarem a dominar, surge inflamação na parede intestinal.
essa parede torna-se mais permeável e toxinas que deveriam ser eliminadas acabam por entrar na corrente sanguínea. O organismo tenta livrar-se destas toxinas através da pele, o que desencadeia problemas como acne, eczema ou rosácea. Por isso, a saúde da sua pele depende diretamente da saúde do seu intestino. Como podemos mantê-lo saudável? Através dos probióticos, bactérias vivas e benéficas. Estes encontram-se em alimentos fermentados, iogurte natural sem açúcar, kefir, chucrute e kimchi. O consumo regular destes alimentos ajuda a restaurar o equilíbrio da microflora, a reduzir a inflamação no organismo e, consequentemente, a purificar e limpar a sua pele. Se os probióticos são as bactérias boas, então os prebióticos são o alimento delas. Não adianta nada povoar o intestino com micro-organismos úteis se eles não tiverem o que comer. Os prebióticos são tipos especiais de fibra que não são digeridos na parte superior do trato gastrointestinal. Eles chegam intactos ao intestino grosso e servem de alimento para a nossa flora intestinal amiga. Ao consumir os prebióticos, as bactérias se multiplicam e produzem substâncias benéficas, como os ácidos graxos de cadeia curta. Estes, por sua vez, reduzem a inflamação em todo o corpo, inclusive na pele. Dessa forma, ao incluirmos prebióticos na dieta, criamos um ambiente favorável para os probióticos e potencializamos o seu efeito positivo. Onde podemos encontrá-los? São ricos em prebióticos: a cebola, o alho poró, os aspargos, as bananas, principalmente as que estão levemente verdes ou submaduras, a chicória e os alimentos integrais. Esta é mais uma prova de que a beleza e o bem-estar começam com uma digestão saudável. A partida parece simples, certo? Mas o nutriente mais crucial, e muitas vezes ignorado, para a nossa pele é, na verdade, a água. A nossa pele é constituída por mais de 60% de água. Quando o organismo está com carência de líquidos, ele começa a retirar essa água da pele para garantir o bom funcionamento dos órgãos mais vitais. O resultado é que a pele fica desidratada. Atenção, não confunda isto com o tipo de pele seca. Uma pele oleosa, por exemplo, também pode estar desidratada. Neste estado, a pele perde elasticidade, fica baça, as rugas tornam-se mais evidentes e começa a manifestar descamação. E mais ainda, numa tentativa de autoproteção, a pele oleosa e desidratada pode começar a produzir ainda mais sebo, o que resulta em poros obstruídos e, consequentemente, em novos surtos de acne. Um consumo adequado de água pura ajuda a manter a hidratação interna, facilita a eliminação de toxinas e melhora a circulação sanguínea, garantindo assim a entrega ideal de nutrientes às células da pele. A dose diária é individual, claro, mas 1,5 litro a 2 litros de água pura por dia é um excelente ponto de partida. Vamos destacar alguns alimentos campeões, e o primeiro da nossa lista é o abacate. Esta fruta é uma verdadeira fonte de benefícios para a saúde da pele. Em primeiro lugar, é riquíssima em ácidos gordos monoinsaturados, essenciais para manter a pele hidratada e elástica, fortalecendo a sua barreira lipídica natural. Em segundo lugar, o abacate oferece uma dose generosa de vitamina E, o nosso grande protetor contra o estresse oxidativo e um poderoso regenerador celular. Em terceiro lugar, contém vitamina C, indispensável para a síntese de colagênio. A combinação destes nutrientes faz do abacate o alimento perfeito para combater a secura e o envelhecimento precoce. Além disso, o abacate possui compostos que ajudam a proteger a pele dos danos causados pela radiação ultravioleta. Adicione abacate às suas saladas, faça toasts ou smoothies. A sua pele agradecer-lhe-á por este mimo tão nutritivo. O próximo alimento-chave, que já mencionamos, mas que merece a nossa total atenção, é o peixe gordo. Salmão, cavala, sardinhas e arenque,
Isto não é só comida, é um verdadeiro medicamento para a pele. O seu valor principal reside no elevadíssimo teor de ácidos gordos ômega 3, especificamente o EPA e o DHA. Estes ácidos possuem um efeito anti-inflamatório poderosíssimo. Eles ajudam a acalmar a pele em casos de acne, eczema, psoríase e rosácea. Eles literalmente apagam o fogo interno que se manifesta na pele através de vermelhidão e erupções. Além disso, o peixe gordo é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, o material de construção para novas células, e ainda fornece vitamina E e zinco. Certos tipos, como o salmão, contêm astaxantina, outro antioxidante potente que combate os radicais livres. Procure consumir peixe gordo 2 vezes por semana e irá notar como a sua pele se torna mais limpa, uniforme e calma. Agora, vamos falar da sobremesa que podemos e devemos comer todos os dias: os frutos vermelhos. Mirtilos, framboesas, morangos, arandos, são verdadeiras bombas antioxidantes. A sua cor vibrante deve-se às antocianinas, uns poderosos flavonoides que protegem as nossas células contra danos. Regra geral: quanto mais escura for a fruta, maior é o seu teor de antocianinas. Estas substâncias ajudam a combater o estresse oxidativo, que é uma das principais causas do envelhecimento da pele. Elas fortalecem as paredes dos capilares, melhorando a microcirculação e, consequentemente, o aspecto e a tez da pele. Além disso, estes frutos são ricos em vitamina C, essencial, como já sabemos, para a produção de colagênio. E também contém muita fibra, crucial para manter a saúde intestinal em dia. O ideal é consumi-los frescos ou congelados, pois o calor e o processamento destroem grande parte dos seus nutrientes benéficos. Adicione-os ao seu iogurte, ao smoothie, ou ao seu pequeno almoço, ou simplesmente coma-os à mão cheia. Outro grupo de alimentos indispensáveis para quem se preocupa com a saúde da pele são as nozes e sementes. Elas são uma fonte concentrada de nutrientes. Amêndoas e sementes de girassol são campeãs em teor de vitamina E. Já as nozes comuns são uma excelente fonte vegetal de ômega 3. As sementes de abóbora são ricas em zinco, mineral importantíssimo para peles problemáticas ou acneicas. Sementes de chia e linhaça fornecem ômega 3 e uma quantidade impressionante de fibras, que funcionam como uma verdadeira vassoura para o nosso intestino. E a castanha do Pará, ou castanha do Brasil, como já sabemos, é pura fonte de selênio. Nozes e sementes são o lanche perfeito, pois elas trazem inúmeros benefícios e promovem saciedade por muito tempo. O segredo é sempre optar por variedades cruas, sem sal e não torradas. E claro, ter moderação, pois são alimentos bem calóricos. Apenas um punhado pequeno por dia é suficiente para garantir à sua pele todos os óleos, vitaminas e minerais de que ela precisa. E por último na nossa lista de heróis, mas certamente não menos importante, temos o brócolis. Esta couve é um verdadeiro superalimento. O brócolis é riquíssimo em vitaminas A, C e E, além de zinco e luteína. A luteína, um carotenoide poderoso, protege especificamente a pele contra a oxidação e a secura. No entanto, o seu maior trunfo é um composto único, o sulforafano. Este composto possui propriedades protetoras incríveis. O sulforafano ajuda a neutralizar os radicais livres e, o que é crucial, ativa as defesas naturais do nosso organismo. Estudos indicam que ele pode proteger a pele contra os danos solares e, potencialmente, auxiliar na prevenção do cancro cutâneo. Para tirar o máximo proveito do sulforafano, o ideal é consumir o brócolis cru ou cozê-lo a vapor por apenas alguns minutos. A cozedura prolongada em água destrói estes nutrientes essenciais. Por isso, inclua esta couve verde na sua rotina, e a sua pele certamente lhe agradecerá com saúde e um brilho natural.
Depois de falarmos dos aliados da nossa pele, é a altura de conhecer os seus principais inimigos. E o inimigo número 1, sem sombra de dúvidas, é o açúcar e os alimentos com alto índice glicêmico. Isto não se refere apenas a doces e pastelaria, mas também a pão branco, arroz branco e bebidas açucaradas. Quando consumimos estes alimentos, o nível de açúcar no sangue, ou seja, a glicemia, dispara rapidamente. Em resposta, o organismo produz muita insulina, o que, por sua vez, estimula a produção de andrógenos, as chamadas hormonas masculinas. Estes andrógenos fazem com que as glândulas sebáceas trabalhem em excesso, produzindo mais sebo. O resultado é o brilho excessivo, poros obstruídos e borbulhas. Mas não ficamos por aqui. O excesso de açúcar desencadeia um processo conhecido como glicação. As moléculas de açúcar colam-se às proteínas, incluindo o colágeno e a elastina. Estas fibras glicadas tornam-se rígidas e frágeis. A pele perde firmeza e elasticidade e surgem as rugas. O açúcar, literalmente, envelhece a nossa pele a partir de dentro. Vamos desmistificar um mito muito comum sobre o açúcar. Muitas pessoas acreditam que só o açúcar branco, o refinado, é que faz mal, e que o açúcar de cana, o de coco, o xarope de agave ou o mel são alternativas saudáveis. Infelizmente, para a nossa pele, isto não é bem assim. Do ponto de vista da bioquímica, todos estes são hidratos de carbono simples que provocam um pico acentuado de glicose no sangue, ativando os mesmos processos, produção de insulina e glicação. Sim, os adoçantes não refinados podem ter um pouco mais de micronutrientes, mas a sua quantidade é insignificante quando comparada com os malefícios do próprio açúcar. Assim, se o seu objetivo é ter uma pele limpa e jovem, o ideal é reduzir todo e qualquer tipo de açúcares adicionados. Claro que isto não significa que tenha de cortar completamente com os doces. O melhor é consumir o açúcar que vem da fruta integral, onde ele está acompanhado de fibra, o que retarda a sua absorção. O próximo alimento que está sob o olhar atento dos dermatologistas é o leite e os produtos lácteos. Para muita gente, a ligação entre o consumo de laticínios e o aparecimento de acne é bastante óbvia. Mas por que razão isto acontece? Existem algumas teorias. Em primeiro lugar, o leite contém hormonas que podem estimular o funcionamento das glândulas sebáceas. Em segundo lugar, e tal como o açúcar, o leite provoca um pico de insulina e do fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, ou IGF-1. Este fator de crescimento acelera a renovação das células da pele, o que pode resultar na obstrução dos poros, e, ao mesmo tempo, intensifica a produção de sebo. O leite desnatado, ou magro, possui uma ligação particularmente forte com a acne, possivelmente devido à forma como é processado. É importante ressalvar que a reação aos produtos lácteos é individual. Há quem possa beber leite aos litros sem consequências, e outros que, com apenas um pedacinho de queijo, desenvolvem erupções. Se suspeita que existe esta ligação no seu caso, experimente excluir os laticínios por 3 ou 4 semanas e observe atentamente o estado da sua pele. E aqui também é fundamental desmistificar um mito. Nem todos os laticínios são igualmente prejudiciais. O problema está, na maioria das vezes, ligado ao leite integral e aos produtos que provocam uma resposta insulínica acentuada. No entanto, os produtos lácteos fermentados, como o iogurte natural, o kefir ou o queijo fresco, especialmente os que têm maior teor de gordura, são muito melhor tolerados por muitas pessoas. O processo de fermentação altera a sua composição. A lactose é parcialmente decomposta e as bactérias benéficas, os probióticos que já mencionamos, acabam por beneficiar o nosso intestino e, consequentemente, a saúde da nossa pele. Por isso, não deve simplesmente cortar todos os laticínios da sua dieta de forma indiscriminada. Se decidir fazer uma experiência, comece por excluir especificamente o leite
e tente manter os produtos fermentados. É possível que a origem dos seus problemas esteja exatamente no leite, e não no queijo ou no kefir. Ouça sempre o seu corpo. E, finalmente, o inimigo absoluto, não apenas da pele, mas de todo o nosso organismo, são as gorduras trans e os alimentos ultraprocessados. As gorduras trans são gorduras criadas artificialmente, presentes na margarina, no fast food, em produtos de pastelaria industrial, batatas fritas, potato chips e molhos. Elas desencadeiam a inflamação sistêmica mais grave em todo o corpo. Para a pele, isto traduz-se no agravamento da acne, vermelhidão e envelhecimento acelerado. As gorduras trans destroem as células e comprometem o funcionamento normal da barreira lipídica, tornando a pele vulnerável a agressores externos. Os alimentos ultraprocessados são produtos que passaram por inúmeras etapas de processamento industrial e contêm imensos aditivos, como corantes, conservantes, intensificadores de sabor, e também enormes quantidades de açúcar, sal e gorduras prejudiciais. Este tipo de comida não oferece qualquer valor nutricional, mas sobrecarrega os nossos sistemas de desintoxicação e provoca inflamação. Se deseja ter uma pele saudável, a base da sua alimentação deve ser composta por alimentos integrais e minimamente processados. Vamos voltar ao tema da água e clarificar um aspecto muito importante: a diferença entre pele seca e pele desidratada. A pele seca é um tipo de pele, geralmente determinada pela genética. Por natureza, ela tem carência de lípidos, ou seja, as gorduras que formam a barreira protetora. É uma pele fina, baça, com tendência a rugas precoces. Já a pele desidratada é uma condição temporária, na qual a pele tem falta de hidratação, isto é, de água. E como já mencionamos, a pele desidratada pode ser de qualquer tipo, até mesmo a pele oleosa. Como podemos distingui-las? A pele seca precisa de cremes nutritivos e mais ricos em gordura. A pele desidratada, por sua vez, exige produtos hidratantes com ácido hialurônico, glicerina e, o mais crucial de tudo, água suficiente a partir do interior do corpo. Se a sua pele oleosa de repente ficou baça e começou a descamar, não se apresse a comprar um creme gordo. O mais provável é que precise apenas de beber mais água. Restabelecer o equilíbrio hídrico vai devolver-lhe o tônus e a aparência saudável. Outro componente discreto, mas fundamental para uma alimentação saudável e para a pele, é a fibra alimentar. Estas fibras, que encontramos nos vegetais, frutas, cereais integrais e leguminosas, desempenham várias funções-chave. Primeiro, e isto já é conhecido, elas servem de alimento para as bactérias boas no nosso intestino, mantendo o microbioma equilibrado. Em segundo lugar, a fibra funciona como uma esponja, absorvendo e eliminando do corpo tanto toxinas como o excesso de hormonas, nomeadamente o estrogênio. O equilíbrio hormonal tem um impacto direto na condição da nossa pele, especialmente no público feminino. Um desequilíbrio hormonal pode provocar acne, principalmente na zona inferior do rosto. Em terceiro lugar, a fibra abranda a absorção de açúcares, prevenindo picos repentinos de glicose e insulina no sangue. Desta forma, uma dieta rica em fibra ajuda a combater as causas das erupções cutâneas em múltiplas frentes, através do intestino, do sistema hormonal e do controlo do açúcar no sangue. Não se esqueça do poder das especiarias. Muitas delas têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes notáveis. A rainha das especiarias para a pele é a curcuma. O seu ingrediente ativo, a curcumina, é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes. Ajuda a reduzir a vermelhidão e a acalmar a pele irritada. O gengibre também é reconhecido pelas suas qualidades anti-inflamatórias e pela capacidade de melhorar a circulação sanguínea, conferindo à pele um aspecto corado e saudável. A canela, por sua vez,
ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, um fator crucial na prevenção do acne. Inclua estas especiarias nas suas refeições, bebidas e batidos. Esta é uma forma simples de potenciar a ação anti-inflamatória da sua dieta e adicionar novos paladares aos seus pratos. Por exemplo, o leite dourado, uma bebida feita com leite vegetal, cúrcuma, gengibre e canela, pode tornar-se o seu ritual de beleza noturno. Uma pergunta que se faz muitas vezes é: o que é melhor para a pele, o chá verde ou o café? Ambas as bebidas contêm antioxidantes, mas há que ter em conta alguns pormenores. O café, especialmente quando consumido em grandes quantidades, pode elevar os níveis de cortisol, a chamada hormona do estresse. E o estresse, como sabemos, é um dos principais desencadeadores de acne e do envelhecimento precoce. Além disso, o café pode ser um diurético potente, o que significa que remove líquidos do organismo e, potencialmente, leva à desidratação. Por sua vez, o chá verde contém menos cafeína e oferece uma série de benefícios para a pele. Os seus polifenóis, sobretudo o EGCG, combatem a inflamação, protegem contra os danos causados pelos raios UV e podem ajudar a reduzir a produção de sebo. Por isso, se tivermos de escolher entre as duas bebidas, o chá verde é claramente a melhor opção para a nossa pele. Isto não quer dizer que tenha de abandonar o café por completo. No entanto, 1 ou 2 chávenas de café de qualidade por dia é o limite razoável. E não se esqueça de compensar sempre com um copo extra de água. Vamos falar sobre o impacto do álcool na saúde da nossa pele. Infelizmente, no que toca à pele, as notícias não são nada animadoras. O álcool ataca em várias frentes. Em primeiro lugar, ele causa uma desidratação intensa no organismo. Para cada porção de bebida alcoólica, o corpo precisa de gastar várias vezes essa quantidade de água apenas para a processar e eliminar. O resultado é uma pele opaca, sem brilho e flácida, onde as linhas finas e as rugas se tornam muito mais visíveis. Em segundo lugar, o álcool é um agente pró-inflamatório. Ele provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, o que leva à vermelhidão do rosto e pode agravar problemas de pele pré-existentes, como a rosácea. Em terceiro lugar, o álcool sobrecarrega o fígado, que é o nosso principal órgão de desintoxicação. Quando o fígado está ocupado a processar o álcool, ele tem mais dificuldade em eliminar outras toxinas, e é a pele que acaba por assumir essa responsabilidade. E por fim, muitas bebidas alcoólicas, especialmente os cocktails, contêm quantidades enormes de açúcar, e os malefícios do açúcar já são amplamente conhecidos. Claro que um copo de vinho tinto seco ocasional não causará grandes estragos, mas o consumo regular de álcool irá, infelizmente, anular todos os seus esforços de cuidado e dedicação à sua pele. Para que perceba melhor como aplicar tudo isto no seu dia a dia, vamos montar um exemplo de plano alimentar para um dia. Começando pelo pequeno almoço. Papas de aveia feitas com água ou leite vegetal, com a adição de um punhado de bagas, uma colher de chá de sementes de chia e algumas nozes. Ao almoço, sugerimos uma salada grande, repleta de vegetais e verduras de todas as cores, o famoso arco-íris no prato, acompanhada de um bom pedaço de salmão assado ou grelhado, temperado com azeite. Para o jantar, batata doce assada, acompanhada por peito de frango e uma porção de brócolos cozidos a vapor. Ao longo do dia, pode fazer pequenos lanches com uma maçã, um punhado de amêndoas ou um iogurte natural. E claro, é fundamental não se esquecer de beber água pura em abundância e chá verde. Uma dieta como esta irá garantir todos os nutrientes de que necessita: gorduras saudáveis, proteína de qualidade, hidratos de carbono de absorção lenta, fibra, vitaminas, minerais e antioxidantes. O último ponto, mas talvez o mais crucial de todos, é a paciência e a consistência. Não espere que a sua pele se transforme magicamente
depois de apenas um dia a alimentar-se bem. A nutrição é um jogo de longo curso. O ciclo de renovação das células da pele demora, em média, 28 dias, e este processo tende a abrandar com a idade. Para ver as primeiras mudanças reais, é preciso manter o novo regime alimentar por, pelo menos, um mês, idealmente, 2 ou 3. Durante este período, o seu corpo irá conseguir absorver os nutrientes essenciais, a inflamação sistêmica vai reduzir, e o funcionamento intestinal será normalizado. Não desanime se não vir resultados logo na primeira semana. Isto é uma maratona, não um sprint. Tire uma fotografia do antes e compare-a com uma fotografia do depois, passados 2 meses. Vai ficar surpreendido com a diferença que a sua pele pode ter, graças a estas simples mudanças no seu prato. O mais importante é que isto não seja visto como uma dieta temporária, mas sim como um estilo de vida. Então, vamos recapitular. Hoje, fizemos uma verdadeira viagem ao mundo da nutrição focada na pele. A principal conclusão que tiramos é esta: a nossa pele é o espelho do nosso estado interior, e isso se aplica, em primeiro lugar, à nossa alimentação. Descobrimos que, para ter brilho e saúde, a pele não precisa de pílulas mágicas, mas sim de alimentos muito reais. Peixes gordos, abacate, nozes, bagas e vegetais coloridos. Estes são os grandes fornecedores de ômega 3, vitaminas, antioxidantes e minerais que combatem a inflamação, ajudam a construir o colagênio e nos protegem de dentro para fora. E também identificamos os principais inimigos: o açúcar, os laticínios, para alguns de nós, e, claro, os alimentos processados industrialmente, que causam erupções cutâneas e aceleram o envelhecimento. O mais incrível é que cuidar da pele através da alimentação é, na verdade, cuidar da saúde de todo o nosso corpo. Uma pele limpa e luminosa é, basicamente, um efeito colateral de um estilo de vida saudável. Não se trata de dietas rígidas e restrições, mas sim de uma escolha consciente por alimentos integrais e naturais. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Espero que tenha sido útil e que o tenha inspirado a fazer mudanças. Se sim, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. E agora, uma pergunta para si: qual destes alimentos benéficos para a pele já consome regularmente? E qual dica deste vídeo planeia implementar na sua vida em primeiro lugar? Deixe o seu comentário, adoraria saber.